E começamos. Oi, gente, tudo bem? Olá, gente. Oi, eu sou a Paula e nós somos os professores de português do Emancipa Online, né? Eu sou da Unidade Floresta. Eu sou o Kaique, eu sou da unidade da Oeste. E a gente decidiu fazer uma aula diferente essa semana, porque a gente pensou que vocês estavam tendo muito conteúdo, né? Que a gente passou nas últimas semanas, que seria interessante a gente trazer alguma coisa diferente, um conteúdo diferente, tanto que pudesse agregar nos últimos conteúdos que a gente passou, quanto também fazer a gente pensar nas formas como a própria linguagem se expressa a partir dos anúncios publicitários, que é o que a gente vai apresentar aqui agora. Então, gente, a gente resolveu fazer essa análise, né, dos anúncios publicitários, porque são textos, né, e um gênero textual que a gente está bombardeado o tempo inteiro nas nossas vidas, e é muito importante a gente fazer uma análise mais aprofundada do que esses anúncios publicitários procuram nos dizer, qual que é a intenção da formulação desses anúncios publicitários, e também fazer uma análise mais crítica e mais aprofundada sobre isso, que é uma parte significativa do nosso dia a dia. Então, vamos começar? Bora lá. A primeira parte, a gente vai relembrar um pouquinho aqui sobre os textos publicitários, né? E uma parte importantíssima dos textos publicitários, e que a gente comentou um pouco na última aula, é a questão do texto icônico, né? Do texto imagético, da linguagem não verbal. Então, sempre os anúncios publicitários, eles vão explorar muito essa questão imagética, que é o que capta o olhar do consumidor, das pessoas do público-alvo, né? Então, sempre a gente tem um estímulo visual muito grande para que a gente se sinta atraído ali naquele momento. Então, normalmente eles vão usar cores bastante expressivas, elementos diferenciados, um arranjo gráfico que seja agradável aos nossos olhos, algo que chame a nossa atenção, porque o anúncio publicitário tem como a principal função fazer com que o interlocutor adquira aquele produto. Então, é sempre alguma coisa que está falando diretamente com o consumidor, né? Num tom mais imperativo, de que para você adquirir aquilo que o anúncio pretende vender. Eu acho que é importante também colocar essa própria questão das cores, porque isso também mexe até com. Porque a forma como a gente enxerga as cores, elas também mexem psicologicamente com a gente, assim. Então, por exemplo, anúncios de comida, você vê mais as cores vermelho, amarelo, anúncios que vendem produtos mais de luxo, você vê as cores mais roxo, mais cinza. Você estuda muito essa relação da psicologia das cores e como ela influencia o nosso desejo, né? Como as cores elas influenciam o nosso desejo a partir daquilo que está sendo veiculado, está sendo mostrado. Assim. Então, todos os elementos que existem dentro de uma peça publicitária, eles têm um objetivo, eles têm um significado que muitas vezes não estão explícitos, mas que eles mexem também inconscientemente com a gente. Por isso que é importante a gente estudar isso também para ver qual objetivo cada peça publicitária tem para a gente e no final das contas é esse objetivo de vender o produto e vão se utilizar de cada elemento ali na peça para fazer com que a gente instigue esse desejo. E todos esses elementos que foram colocados são muito importantes para instigar esse desejo na gente também. Por mais que às vezes esse desejo a gente nem ache que a gente precisa de algum produto, por exemplo, mas que vai se utilizar desses elementos para convencer a gente de que a gente precisa, sendo que às vezes a gente nem precisa também. Exatamente. Vamos continuar. A outra dimensão muito importante do anúncio publicitário é a parte da dimensão verbal, né? O texto verbal, quer dizer, aquele que utiliza das palavras mesmo. Então, assim, uma questão muito importante são os slogans, que são essas frases que ficam na nossa cabeça, que você vai associar diretamente o slogan ao produto e você já vai fazer essa associação no seu dia a dia. Então, por exemplo, o slogan da Marisa, aquele de mulher para mulher Marisa. Aquilo fica na sua cabeça que você sempre está ali pensando naquilo. Por exemplo, a Coca-Cola tem o slogan do Abra a Felicidade. Então, são frases que vão fazer essa associação direta entre questões
mesmo assim, boas, que você vai associar a esse produto. Então, por exemplo, normalmente são frases breves, fáceis de serem memorizadas e que vão ficar ali na sua cabeça. E todas as vezes que você for olhar aquele produto, for associar aquela marca, aquilo vai vir ali para você e é aquela forma que você vai pensar no primeiro momento que você vê aquele produto, por exemplo, numa loja. Então, é aquilo que sempre dá esse gatilho na gente, né? Então, o texto do slogan, ele é algo mais simples e que fica ali na cabeça e de fácil memorização. O texto argumentativo, por sua vez, normalmente são ou frases bem curtas ou uma breve explicaçãozinha sobre o produto que busca aí fazer esse convencimento de por que aquele produto é bom. Então, por exemplo, mais barato, mais tecnológico. Então, são coisas também bem curtas, mas que dão essa, tipo, sinopse do que seria aquele produto. Obviamente, sempre buscando, né, exaltar o produto, associá-lo a coisas boas. Então, nunca no anúncio publicitário você vai ver uma crítica ao próprio produto. É sempre algo que tenta colocar o produto como algo diferente, algo inovador e que você precisa daquilo, que você nunca teve aquilo antes. Então, assim, a questão a se pensar, muitas vezes, é que esses anúncios, eles fazem a gente pensar que tudo aquilo que a gente vai vendo e vai consumindo são coisas indispensáveis para a gente. E isso fica no nosso inconsciente. Mas, na verdade, não que aquilo seja algo que a gente necessite, mas é porque a gente está justamente participando desse discurso, dessa interlocução, que faz a gente acreditar, muitas vezes, que a gente precisa consumir aquilo para se associar àquelas características. Então, se você está abrindo a felicidade, eu quero ser feliz. Então, talvez, se eu comprar essa Coca-Cola, eu vou não comprar só o produto, eu vou comprar também a tecnologia, a coisa boa, a coisa chique, a coisa elegante. Então, assim, você vai comprar a felicidade. Tipo assim. Exatamente. Então, é uma associação do anúncio que vai além do produto em si também. E, por último, o título, que pode aparecer ou não aparecer, mas o título costumava vir mais em propagandas antigas. Atualmente, texto argumentativo e slogan são os que mais, né, aparecem aí. Mas, por exemplo, um título poderia ser tipo um título da campanha. A gente vai falar mais pra frente, tipo, Tô de Cacho. É o título da campanha. Aquilo que vai resumir e vai ter um impacto quando você for ler aquele anúncio. Sim. Então, vamos começar a analisar? O primeiro exemplo aqui é um bem básico assim mesmo, que é o outdoor, né, que é utilizado para fazer propaganda em vias públicas, e a propaganda da 99 Pop, que, né, a maioria das pessoas já conhece, que é esse aplicativo para transporte particular. E aqui esse é um dos anúncios que a gente até já tinha mostrado numa aula anterior, que a Paula tinha feito também, mas que tem alguns elementos aí que são muito bem explorados, que é justamente o lugar que ele foi colocado, né, que é Campinas, e já colocando que Campinas é pop, então se o lugar é pop, então você também tem que ser também, então você também tem que se utilizar desse produto que eles estão vendendo, então seja pop, economize, tanto a utilização dos verbos no imperativo, né, para que você seja o produto em si, e também para que você economize mostrando as qualidades do produto, né, mostrando por que você deve utilizar ele. Então, isso também faz parte do texto argumentativo, falando que ele é mais barato, que ele é mais seguro, mostrando as qualidades do produto para que você baixe ele e já colocando onde você pode baixar também, na App Store ou no Google Play. E se utilizando também das cores, das imagens, cor forte, que é o amarelo, para chamar a atenção, né? Tanto se é para ser em vias públicas, tem que chamar a atenção mesmo. E já mostrando uma pessoa segurando o celular também, mostrando que é um aplicativo para celular, então já colocando todos os elementos aí, mostrando por que você tem que comprar o produto e como você faz para acessar esse produto também. E são, tipo, coisas muito simples, à primeira vista a gente não percebe, mas se a gente for analisar, são coisas que se conectam. Tipo, o nome do aplicativo com a questão do pop, de popular, e a questão de ser popular economizando. Então, é tudo que vai
tipo, agregando uma coisa com a outra, e que, tipo, na nossa captação, tanto imagética quanto argumentativa, a gente monta na nossa captação aí toda essa imagem desse produto. Então, vai muito além de só falar da 99. Você cria esse ambiente da 99, né? Que é esse ambiente que vai fazer com que o consumidor queira e ache que precisa utilizá-lo, né? Aí, vendo para esse lado que a gente tinha até falado, da Coca-Cola, como a Coca sempre associa o produto dela à felicidade e momentos bons. Então, a Coca-Cola ela tem essa estratégia aí que, tipo, normalmente está na maioria das campanhas. E nessa campanha aqui, a gente usa uma frase. Eles usam, né? Uma frase que é do comum uso no dia a dia das pessoas, tipo, viva o lado bom da vida, né? E aí eles trocam justamente o bom, que significa exatamente a felicidade, as coisas boas, pela Coca-Cola. Então, essa associação aí, que, tipo, pra gente, o nosso inconsciente, quando você vai ler o lado bom da vida, só que tá escrito Coca. Então, tipo, é aquilo que vai realmente fazer essa associação entre as duas coisas, entre o produto e ser uma coisa boa. E toda essa questão imagética da Coca-Cola é muito, muito interessante, tanto é que é uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo, no sentido financeiro, justamente porque eles têm essa estratégia de marketing pesadíssima, assim. Eles utilizam muito mesmo dessa associação das cores, da cor vermelha. Até o Papai Noel, gente, não escapou da Coca-Cola. Então, por exemplo, toda essa parte aqui em cima dos canudos é um design muito atraente, assim, que é simples, mas que tem, tipo, muitas cores, essa coisa meio misturada, parecendo confete, meio fogos de artifício, que vem nessa questão de, tipo, emoção, felicidade, tipo, explosão de coisas assim, e que tá tudo associando ali ao produto de uma forma muito sintética. Então, é interessante a gente ver coisas que aparentemente são muito simples e, tipo, tudo bem, quer vender o produto, mas que na verdade tem toda uma construção iconográfica e de sentido e da semântica mesmo da publicidade que fazem com que a gente associe o produto a essa necessidade muito além só da necessidade do produto. Então, na nossa sociedade capitalista e consumista, a gente consome os produtos como se fossem sentimentos, como se fossem partes cruciais da nossa vida. Então, é isso que a publicidade muitas vezes tenta fazer na nossa sociedade. Colocar o consumismo, né? A adquirir produtos, a comprar o dinheiro, uma forma de você comprar também outras coisas, comprar sensações, comprar sentimento. Isso é uma coisa que a gente precisa parar para refletir, para a gente também não cair ali, não se entrar na engrenagem, né? Então, muito importante a gente conseguir analisar para além, para a gente ter esse olhar crítico frente às coisas. Até porque, no final das contas, o que é a Coca-Cola? A Coca-Cola é só uma bebida que a gente bebe, às vezes quando a gente tá com sede, sei lá, mas que é uma bebida com muito açúcar e que você acaba, às vezes, algumas pessoas até ficando viciadas por causa dessa quantidade de açúcar e sal que tem dentro dessa bebida, assim. E eles vendem isso como se fosse a própria felicidade em si. E acho que esse é um poder argumentativo muito pesado e muito poderoso, porque você está falando de vender um sentimento em si que se materializa num produto. E a gente percebe hoje em dia, até quando a gente estuda um pouco mais sobre isso, em como a gente é movido muito pela falta, pelo que falta na gente. E muitas das vezes o que a gente sente que falta na gente é justamente a felicidade. Assim. Então, você mexer com esse próprio psicológico das pessoas de acreditar que comprando um produto eles vão poder comprar a felicidade é uma estratégia de marketing muito poderosa, porque as pessoas hoje em dia estão se movendo para procurar felicidade em algumas coisas. E você vender essa promessa dentro de um produto justamente é para tentar circular um capital ali, circular um dinheiro para que seja destinado a essas pessoas que estão lucrando em cima desses produtos também. Então, analisar essas estratégias de marketing também é muito importante para isso, para mostrar qual o objetivo dessas pessoas, que no final das contas é realmente lucrar com esses produtos também, acreditando que estão vendendo alguma coisa boa, que na verdade pode até fazer mal para o seu corpo também.
Exatamente. Aí agora, Kaique quer começar a introduzir essa parte? A gente selecionou algumas estratégias de publicidade também que são menos convencionais, porque elas justamente estão aparecendo mais agora com as redes sociais, porque com a nossa nova forma de consumir os produtos online, as empresas elas também precisam se adaptar para esse mercado consumidor também das redes sociais. Então, como que as empresas vão se manifestar nas redes sociais para gerar essa aproximação com o público e assim poder vender mais os seus produtos? Essa é uma preocupação que as empresas têm e elas se utilizam de estratégias dentro das redes sociais para fazer essa aproximação com o público. E uma das coisas que eu e a Paula, né, estávamos discutindo e que é muito presente hoje, principalmente no Twitter, Facebook, é a criação é a personalização das empresas, que criam um personagem para elas, que entra em contato direto com as pessoas a partir das redes sociais para vender os produtos. E aí a gente colocou um exemplo aqui que é a Lu do Magalu, do Magazine Luiza, que ela é um personagem que a empresa criou para aproximar a empresa das pessoas, ter esse contato direto, como se a empresa fosse uma própria pessoa em si, que está em diálogo com o público consumidor e se utiliza da linguagem desse público consumidor para vender os produtos também. Esse é um tweet que foi colocado no Twitter, né? Para não relaxar na alimentação neste período em casa, porque estamos em período de quarentena, de isolamento social. Uma ótima opção é a Air Fryer. Ela ajuda a preparar alimentos de um jeito mais saudável, já que não precisa de óleo. E aí coloca um emoji piscando. Me falem aqui nos comentários o que vocês mais estão preparando em casa. Então, tem essa aproximação com o público, né? Pergunta o que o público... pede para o público comentar também nos comentários. Usa uma linguagem mais próxima justamente para isso, para uma estratégia de publicidade para vender os produtos e se aproximar do público para mostrar que, olha, eu e você não somos tão diferentes assim, vamos se aproximar para mostrar as qualidades desse produto que eu tenho para vender para você também, já que a gente tem tantas necessidades parecidas, mas no final das contas é só justamente tentando vender esse produto de fato para gerar mais lucro para a empresa também. Eu acho que, tipo, uma grande mudança aí nas redes sociais e, tipo, nessa forma de fazer publicidade na internet é você tirar um pouco do imperativo da questão. Então, assim, tentar fazer essa venda de uma forma muito mais implícita. Agora, porque, assim, normalmente essas outras coisas que a gente estava mostrando para vocês são outdoor, tá em revista, essas coisas que veiculam em jornal, ou então em algumas páginas, uma publicidade mais engessada, assim, né? Agora, a gente tem muitos recursos imagéticos, recursos de vídeo. A gente não conseguiu trazer aqui para vocês por conta do YouTube, que a gente ficou com medo aí dos direitos autorais. Mas muitos vídeos também, que muitas vezes o produto não é o principal que está sendo mostrado naquele vídeo, que a marca ela só vai se mostrar no final do vídeo. Então, é uma coisa que tira dessa parte do produto em si como a fachada principal e coloca ali aquela interação entre empresa e público, entre marca e público, como a parte inicial, a parte principal, assim. A estratégia que tem sido feita atualmente nas redes sociais é associar a marca a uma relação íntima com o público. E os produtos vêm ali como secundários quando o público tem essa confiança na marca, tem essa relação direta com a marca, cria quase que um carinho ali pela marca nas redes sociais para essa interação, o produto ele vem ali, então, ele vai ser adquirido com uma consequência, assim, tipo, não, essa marca é muito boa e tal, porque eu vi ali nas redes e tal, naquela propaganda, no seu consciente, você já associou ela a várias coisas ali, tipo, a uma situação boa, e ali o produto vem depois, mas ele não deixa de estar por trás. A mercadoria, ela não deixa de estar por trás disso tudo. E muitas vezes o que acontece é que essas marcas e essas estratégias quase fazem com que a gente esqueça, né? Que ali tem uma relação de compra e venda, tem uma relação de poder, tem uma relação de mercado e de consumidor. Então, assim, é uma relação que parece que não está acontecendo ali, mas, na verdade, é toda essa articulação, né, que
o mercado tem feito atualmente para tentar criar essa relação que esconda muito essa parte dos reais interesses, né? Então, por exemplo, nessa aqui da Lu da Magalu, a questão da fritadeira ali tá meramente como se fosse uma parte do dia a dia dela. Mas, na verdade, o que ela tá querendo ali é vender a fritadeira. Mesmo que ela não esteja falando diretamente daquilo ali, sabe? Então, é nesse sentido. Kaique, você pode falar da próxima parte aí? Rapidinho, que eu vou atender o interfone. Tá bom. Então, gente, esse é mais um outro personagem que foi utilizado pela empresa, que é a Natura, criou esse personagem que é a Nath Natura. Que, novamente, é tentar personalizar, criar um personagem para a empresa, para representar a empresa nas redes sociais. E aí coloca, por exemplo, esse tweet dela, né? Que é euzinha, no começo da década, com o cabelo alisado e tal. E no final da década, com o cabelo que já passou pela transição capilar. E aí, você vê como a empresa, de fato, ela se personalizou nesse personagem da Nath. E as pessoas, inclusive nos comentários, vão interagindo com a empresa, na verdade, interagindo com o personagem como se ela de fato existisse. Assim. Como se ela tivesse, como se fosse a personagem que estivesse lendo os comentários. E, inclusive, se aproxima também dessas questões que estão sendo discutidas hoje em dia, que é a questão da negritude, do empoderamento a partir do cabelo, das questões da transição capilar, que também são produtos que a própria Natura ela também vende nos produtos dela, né? Em relação a produtos para o cabelo e tal. Então, também faz essa associação do personagem com os próprios produtos que ela usa, utilizando essa imagem de aproximação com o público para justamente distanciar a empresa, ao mesmo tempo em que aproxima uma ideia, um ideal, uma personalização do público-alvo. E aí se utiliza disso para vender cada vez mais. Exatamente. É o que eu tava até comentando com o Kaique. Às vezes a gente esquece que é uma boneca, né? Tipo, é quase que um emoji ali, tipo. E as pessoas comentando como se fosse uma pessoa mesmo, assim. Então, às vezes a gente precisa parar, pensar, refletir, olhar, porque senão são estratégias que a gente realmente entra, assim, muito. Porque falam na linguagem que a gente fala, da forma como a gente está discutindo as coisas, com os memes, né? Com essas trendings, assim, da internet. Então, é tudo muito ligado ao nosso dia a dia, que se a gente não para pensar um pouquinho, tipo, nossa, o que vem por trás disso? A gente realmente acaba achando que é, tipo, uma pessoa que tá ali. Então, assim, é uma estratégia, tipo, muito inteligente e também muito nova, assim, que a gente não sabe muito bem como lidar às vezes, mas é importante a gente fazer essa reflexão. E aqui a gente tem, né, os perfis no Twitter da Netflix e da Globoplay interagindo entre si, que são ali empresas teoricamente rivais, teoricamente não, são empresas ali que estão competindo no mercado, mas que estão se autopromovendo conjuntamente ali na interação, né? A Netflix fala, vocês não tem nada para assistir na Netflix, e por acaso tem alguma coisa para assistirem vocês? Então, tipo, claramente o perfil da Netflix, utilizando da linguagem ali do Twitter, né? Tipo, vocês, e dessa linguagem bem jovem, como se fosse realmente uma pessoa tweetando aquilo, né? Tipo, a marca, ela quase fica ali no fundo, tipo, as pessoas comentam, tipo, dona Netflix, cadê meu sei lá o quê? Mas ela deixou de ser, parece que uma empresa e que se coloca ali como um usuário da internet, né? E aí vem a Globoplay, tipo, se promovendo ali no Twitter da Netflix, colocando várias séries, tipo, que ela tem para assistir, né? Então, claramente, tipo, ficam ali se zombando, se comunicando nas redes sociais. Por exemplo, quando teve o Burger King falando com a McDonald's, um competindo com o outro, e, tipo, realmente nessa linguagem da internet, e que, novamente,
é uma forma muito aproximada do público, muito mais aproximada do que a gente estava acostumado. Então, assim, é uma relação que as pessoas vão rir daquilo, as pessoas vão interagir naqueles comentários. E nessas próprias maiores interações também, você também faz um estudo do seu público-alvo. Então, para eles é importante essa forma nova de interagir, porque eles também descobrem mais qual é o perfil das pessoas que estão ali seguindo ele, e só é um ciclo que só continua, né? Porque você tem mais acesso ao seu público-alvo, o seu público-alvo te vê de uma maneira diferente, você consegue cada vez mais se ajustar para aquele seu público-alvo. Então, é uma publicidade que chega agora muito mais personalizada e mais individualizada, assim, parecendo. Que num diálogo muito mais direto entre público-alvo e empresa. Então, é uma questão a se pensar aí sobre essas novas formas, né, na internet de se fazer publicidade. Tanto que esses gêneros textuais aqui que a gente está mostrando para você, por exemplo, esse aqui, o gênero, é o tweet, né? O tweet já virou um gênero textual. Já é uma forma de se comunicar, já é uma linguagem. Então, a gente tem ali um intergênero entre anúncio publicitário e tweet. Então, você vai criando ali 2 gêneros textuais juntos para potencializar a questão do anúncio, né? A questão da publicidade. Falou tudo, Paulo. E aí a gente voltou para os anúncios que são mais comuns, né, da gente analisar, discutir. Mas é porque a gente precisa também colocar algo em pauta, que é a própria apropriação das empresas de pautas que a gente discute hoje em dia. Assim. Primeiro, analisando mais daquilo que a gente já vinha discutido no começo, em relação aos elementos da propaganda, assim, que é justamente como a Paula tinha falado, que tem o título da campanha, que é Tô de Cacho, Esse Mundo é Meu, aí já vem o slogan da campanha também. E aí o argumento, né, para quebrar o padrão, eu assumi o volumão, o nome da marca, que é Sala Online, e a utilização de elementos visuais, que é colocando as cores, colocando o produto e se utilizando da imagem da Isa, que é a cantora, que representa muito várias mulheres negras, várias pessoas negras que consomem muito das músicas dela e veem a imagem dela e se espelham também para usar o produto, para se inspirar no cabelo dela também, para usar os produtos da marca. Mas é interessante a gente discutir também como a própria marca ela foi se adaptando com o passar dos anos também. Porque a Sala Online ela era uma marca conhecida por produtos de alisamento de cabelo. Inclusive, eu via muitos parentes meus comentando comigo para passar a Sala Online no meu cabelo, para alisar meu cabelo. Então, com o passar dos anos, foi se adaptando a própria marca para se aproveitar de um novo mercado que estava surgindo, que era o mercado de cabelos cacheados, cabelos crespos. Então, as marcas elas também se adaptam em relação a isso, para se utilizar de um discurso que está muito em pauta, em voga, para vender os seus produtos para esse novo mercado que está surgindo, porque ao mesmo tempo em que a marca influencia o público que ela quer vender os produtos, o público que tem demandas específicas também influencia a marca em si. Então, vai sendo essas dinâmicas que, no final das contas, também vai movimentando esse sistema também para gerar lucro, para gerar dinheiro para essas grandes empresas também. Então, cada um vai se adaptando um com o outro e transformando a lógica como a gente consome os produtos também. Uhum. E acho interessante aqui na imagem também a gente fazer essa associação de cores, que eu particularmente acho maravilhosa o design da campanha, tipo, o delineador dela com o roxo do lado. Então é toda uma grafia, assim, que fica muito agradável da gente ver, da gente querer comprar e se instigar nas publicidades, né? Mas falando um pouquinho sobre o que o Kaique estava dizendo, as marcas atualmente, né, elas estão ligando, assim, que
tem um público-alvo aí, tem uma camada da sociedade aí que muitas vezes foi ignorada, né, como consumidores, mas que agora realmente, assim, as marcas estão se colocando ali para esse público. Então, assim, uma demanda que vem de um estudo do público-alvo, né? De um estudo do qual que é a demanda das pessoas na atualidade e tal. Então, assim, eu acho que essa análise que a gente precisa fazer, e que o Kaique fez, de que, obviamente, né, é algo que a gente veicula nas redes e que realmente traz uma simbologia que vai estar ali mais aparente, vai ser mais comentada, vai ser mais falada, mas que a gente também precisa ter a crítica e ter o olhar de qual que é o interesse real da empresa por trás disso tudo, né? Então, tipo, ter uma noção também de que ali no anúncio publicitário, o interesse é o lucro, é a venda. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa sempre se relembrar, porque senão a gente também acaba colocando ali no anúncio publicitário, por exemplo, como parte de uma militância organizada, quase, assim, que a gente vê na internet. Então, assim, tem que também saber diferenciar as duas coisas. O que é realmente uma luta social, o que é uma apropriação nas indústrias e o que é o pró e o contra disso, né? Porque a gente também não pode também falar que, nossa, isso é horrível e ponto, assim. Tem uma questão ali por trás de que a gente veicula mais esse público, essa imagem no dia a dia mesmo das pessoas, por exemplo, colocar casais LGBTs em propagandas. Você está colocando ali na televisão, tipo, num horário nobre, um casal LGBT, ok, mas, tipo, é importante de certa forma, mas também a gente tem a outra parte por trás que a gente não pode se esquecer, né? Então, acho que é esse saber fazer essa análise complexa e também dual mesmo, quase. E que aí vem muito dessa parte aqui da campanha da Uber, que foi uma campanha de carnaval, né? Se você é do bloco dos assediadores racistas ou LGBT, você é do bloco dos assediadores racistas ou LGBT-fóbicos, aí é realmente um diálogo aí. Se você for, a Uber não é para você. Então, realmente é aí a Uber diretamente se associando, né, à pauta do assédio sexual, do racismo e da LGBTfobia. Mas, assim, é uma discussão que a gente precisa ter aí que, poxa, a Uber também é uma empresa capitalista que explora sistematicamente, de forma informalizada, os seus trabalhadores. Então, até que ponto realmente essa empresa é uma empresa emancipatória e uma empresa que realmente está fazendo uma mudança estrutural na sociedade quanto a outras questões, a essas questões. Mas, por outro lado, obviamente, tem ali um posicionamento, né? Você tem um outdoor na rua falando diretamente com... Se você é assediador, você é racista, você é LGBTfóbico. Então, assim, essa discussão que a gente precisa ter. Porque ao mesmo tempo em que é importante que essas pautas elas sejam veiculadas nos grandes canais de televisão, nas ruas, nas vias públicas, tem um momento em que isso tem um limite também. Porque a empresa ela pode colocar a imagem que for, de que ela é antirracista, ela não apoia a LGBTfobia, ela não apoia o assédio sexual. Mas, por exemplo, quando vai fazer alguma denúncia de assédio sexual para a empresa, ela também se omite, ou quando vai fazer outras denúncias de outras violências que alguns clientes passaram, ela também se omite, não faz. E também tem essa própria questão da exploração do trabalho, né? Porque a maioria das pessoas que trabalham em Uber não tem carteira assinada, é informal, tem que trabalhar não sei quantas horas por dia para conseguir um dinheiro que realmente vai ajudar na sobrevivência dessa pessoa, porque ela está praticamente sobrevivendo, tendo que trabalhar tantas horas exaustivamente e sendo exposta a vários perigos também, que não tem tanto apoio também da empresa. Então,
em um certo momento, a empresa ela pode passar essa imagem de que ela apoia quantos movimentos forem, mas isso existe um limite, que é justamente esse limite da exploração, a partir do momento em que ela tem que ter um limite em que ela ainda consegue explorar para conseguir lucro, para conseguir gerar uma renda ali, para acumulação de capital também. Eu acho que, tipo, a grande questão é a gente saber, entender essa complexidade, mas nunca perder de mente que a gente está falando ali, na maioria das vezes, de grandes empresas que acumulam capital, que fazem parte do processo de acumulativo do capital, que giram a engrenagem do capitalismo e que essas engrenagens são engrenagens que são as mesmas engrenagens que marginalizam essas pessoas. Então, assim, ter em mente essa noção de que não tem ali nenhuma quebra sistêmica. Você não tem ali nenhum processo emancipatório realmente. Você, obviamente, você tem uma veiculação, você tem essa discussão, mas a gente tem que pensar que uma pauta tão importante, de tamanha complexidade, ela vai muito além de só veiculação de discurso. Vai muito além disso, vai também de uma análise crítica muito mais ampla, muito mais sistêmica e de compreensão dessa totalidade que entra e perpassa o mundo capitalista, né? Assim, falando da minha opinião, para mim, pautas LGBTs, raciais e pautas feministas que não tenham ali também uma análise capitalista, ela é muito esvaziada, né? Então, assim, é muito importante aqui a gente ter em mente também o que está por trás, né? Qual que é esse sistema que está gerando esse capital, esse dinheiro. E a Uber, por exemplo, dando exemplo aí do trabalho informal, hoje em dia, o direito trabalhista ele não consegue abranger ali os trabalhadores que estão em aplicativos, em Uber, porque você tira até essa relação comum, assim, de patrão-empregado, né? Porque você não tem um patrão direto, você tem ali uma empresa, um aplicativo, que você se submeteu ali àquele aplicativo, só que é uma questão muito mais complexa e que está aí causando outras crises ali, e que a gente tem vivido muito intensamente isso, principalmente agora no momento de corona, por exemplo, que a gente tem um número gigante de trabalhadores informais e que agora que a gente precisa ficar em casa, olha aí o tamanho do problema que está vindo por conta disso também, né? Então, assim, acho que o que a gente quis trazer aqui para vocês é que a gente precisa analisar muito bem essas publicidades, ter em mente tudo que vem por trás delas, para a gente também não se colocar ali à frente delas como meros receptores, né? A gente precisa ser receptores críticos que vão saber também dizer ali o que aquilo está querendo dizer para a gente, e aceitar e não aceitar com essa crítica, né? É isso, assim. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que a gente tenta fazer uma coisa diferente aqui. Como a gente falou muito, é muito importante a gente ter esse olhar crítico perante não somente textos publicitários, mas enfim, todo o discurso que é veiculado para a gente. É sempre bom a gente ter essa visão crítica, perceber o que a pessoa quer, qual é a intenção dela. Falei isso inclusive na aula de funções da linguagem, né? Porque toda linguagem tem uma função. A função da publicidade é justamente de convencer de que o produto é positivo e tal, mas na maioria das vezes nem sempre, mas às vezes nem sempre é tão positivo a gente consumir aquele produto que está sendo colocado pra gente, assim. Então o objetivo mais da gente conversar, ter essa conversa é justamente para colocar isso. Vamos, a gente tem que consumir, beleza, mas vamos consumir também de uma forma crítica, tendo um objetivo final que é realmente pensar uma nova forma de sociedade também, que a gente não tenha que depender do consumo de alguns produtos para ser feliz, que as empresas não tenham, que as empresas não vendam essa imagem de que a felicidade é encontrada no produto que eles vendem, sabe? Acho que a gente está nessa luta cotidiana para construir uma nova sociedade e analisar essas peças publicitárias também é importante para a gente fazer essa crítica em cima delas também. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula.
Se vocês quiserem fazer alguns comentários pra gente também, a gente está aberto lá com os nossos WhatsApps, pra vocês conversarem com a gente. A Sim, gente sim. espera muito que vocês deem um feedback, porque a gente está se esforçando para essas aulas também, então é legal que vocês se manifestem, conversem com a gente, falem o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, porque isso ajuda também a gente a manter as aulas, ter mais ânimo também para manter as aulas e tal, ao mesmo tempo que Sim. vocês também têm que animar para terem as aulas também, a gente constrói isso junto, né? E o princípio do Emancipa é justamente esse, construir as aulas em conjunto, porque estamos todos num processo de aprendizagem também. Sim. Somos todos educadores educandos, como diria Paulo Freire. Então, a gente espera que vocês tenham gostado. E qualquer coisa aí pode chamar a gente. E que se quiser fazer uma discussão maior, colocar a opinião de vocês, se vocês discordam do que a gente falou, vamos conversar aí com a gente, tá bom? Tchauzinho. Vou tirar aqui. Tchau, tchau, gente. Acabou, Kaique?